Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para brincarmos um pouquinho com essas questões aí do Enem. Nosso primeiro encontro tivemos aí algumas dicas, né? Nosso top 5 questões que já foram cobrados no Enem, assuntos. E hoje nós vamos aqui debater questões, tá? Separamos aí 30 questões dessa apostila, eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa pegar, resolver e corrigir aqui o vídeo conosco, tá bom? Vamos para a primeira questão. A primeira questão é em 2022, macrocefalia urbana, tá? Vamos ver o assunto. Macrocefalia urbana pode ser entendida como uma massiva concentração das atividades econômicas que, em algumas metrópoles, propicia o desencadeamento de processos descompassados, ou seja, de processos não alinhados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios. Déficit no número de empregos, ocupação desordenada, ampliei aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública. Quem fala isso é o saudoso Milton Santos, né, no seu livro O Espaço Dividido, os dois circuitos de economia urbana dos países subdesenvolvidos. É importante que vocês leiam também quem está de onde foi tirado a passagem da questão, né? E já dá um direcionamento para você. O processo de concentração espacial apresentada foi estimulado por qual fatos geográficos? Galera, muito fácil, né? Quando a gente tem esse fluxo migratório, a convergência de fluxo migratório, a gente precisa associar sempre ao êxodo da população do campo. No nosso primeiro vídeo, eu explico para vocês que um dos motivos dessa saída da população do campo é justamente a Revolução Verde. A gente já tem os problemas naturais, né? A falta de chuva, a seca, e também tem a questão social, os problemas sociais, a questão da política, a falta de emprego. E quando chega a Revolução Verde no campo, o maquinário, a tecnologia vai tirar a oportunidade de emprego dos homens camponeses. E isso vai fazer com que essa população migre em direção à cidade, em busca de emprego, que vai ter esse inchaço urbano, esse crescimento desordenado. E muitas das vezes essas pessoas só vêm com o dinheiro da passagem, e aí acaba aumentando gradativamente a população de rua, a população de pessoas que vivem em comunidade. Também a gente tem que destacar esse conceito chamado macrocefalia urbana. Macrocefalia é aquele processo, né, da geografia urbana que você tem um espaço que cresce muito em relação aos outros, tá bom? Então, lá no primeiro slide, na primeira aula, eu também explico que você deve conhecer esse assunto, essa macrocefalia urbana. Então, o nosso gabarito aqui é letra B, tá? Anota aí para você não se esquecer. Primeira questão é letra B, certo? O êxodo da população do campo. Vamos para a segunda questão, Enem 2022. Nascida no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las nos países de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, porque não era o caso deles. Em situação comum apresentada no texto, se as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de, galera, a gente tem que saber aí, ó, logo por eliminação, a gente não já corta a letra D, né? Refugiada. Não é refugiada. Também foragidas, né? Sobraria ali a letra A, a letra B, a letra E. Mas temos que levar em consideração que apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecidas. E um exemplo que a gente tem são os curdos, a população curda, que é a maior população sem um país para chamar de si. Tá? Então temos aí a letra B, apátridas. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, temos aí esse mapa. Não, na verdade, voltando aqui para
A segunda questão, só para poder explicar um pouquinho esse conceito da palavra exilada. Exiladas são pessoas obrigadas a deixar o seu país de origem por razões políticas ou perseguições. É o caso ali da ditadura, né? Apátridas, a letra B, eu já falei para vocês, tá? É o caso da questão, por exemplo, das irmãs, que elas não puderam ser registradas no país que nasceram, nem no país de origem, ou seja, elas não têm pátria. Foragidas, pessoas que são tratadas como criminoso, fugitivo, tá? Então, não tem nada a ver. Foragidas, o que foi dito agora. Refugiadas são aquelas pessoas que estão fora de seu país, ou de origem devido a perseguições ou questões ambientais, chuvas, terremotos, religião. Clandestinas são pessoas aí que estão no país de forma ilegal. Então, a segunda questão, ela realmente está falando aí das pessoas apátridas, das pessoas simpáticas. Quando falamos da terceira questão, a gente vê esse mapa, né? O mapa espacializa, tá um errozinho que é espacializa, um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de. Primeiro é importante a gente ler aqui, né? Esse mapa, região norte, pegando aqui um pouquinho do Maranhão, tá? Veja aqui as manchas, a gente tem a rocha ígnea, lembrando que estava pegando a Amazônia Legal, e a Amazônia Legal é aquele conceito de onde tem floresta amazônica, né? Então, a gente vai ter floresta amazônica no Mato Grosso está no centro-oeste, teremos aqui no Maranhão, que também está no nordeste. Então, veja que não é só da região norte. Já destaco para vocês que as rochas ígneas, elas podem ser chamadas de metamórficas, tá? A ígnea, essa rocha ígnea que está sendo mostrada no mapa, é resultado da solidificação do magma. Só com isso já seria possível destacar não, eliminar a letra D e a letra E, certo? A letra A, ela vai referir-se a balos sísmicos, a terremotos, como eu falei lá na aula 1, certo? E a letra C são as reservas de combustíveis fósseis, ou seja, reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral. Sendo assim, a questão que sobra para a gente é a letra alternativa que sobra para a gente é a letra B, que é o elemento aí representado no mapa. Veja que a gente viu essa questão por eliminação. E como falar de rocha ígnea, não tem como ser a letra D nem a letra E. Já cortamos essas duas aí, só pelo fato de ser rocha ígnea. Aquífero vamos encontrar em rocha sedimentar, tá? Só para a gente se situar. A letra A, abalo sísmico, tem a ver com atividade de placas tectônicas. E o Brasil não tem tanta atividade tectônica assim, certo? Então sobra aí para a gente a letra B. Temos aí três letras B até agora. Na quarta questão, a gente vai ter a questão de escala. Deixei até a formulazinha aqui para vocês poderem situar. Pronto. Considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada para essa apresentação cartográfica de. Aqui foi um acidente que aconteceu em 2014 da Malaysia Airlines, lá na Austrália, em direção à Malásia. Ele quer saber a escala desse mapa, né? Aproximar dessa representação cartográfica. Para a gente poder resolver essa questão, precisamos de ter essa fórmula aqui em mente, ó, escala igual desão sobre desvio, tá certo? Onde desão é a distância real e o desvio é a distância no mapa. Você vai pegar ali os 2.500 quilômetros, galera, é muito importante que vocês convertam em centímetros, porque isso aqui tudo está em centímetros, apesar de não estar a marcação indicando a unidade de medida, tá bom? Então, a gente tem aqui 2.000 quilômetros dividido, né, por 2 que é essa distância aqui que você vai colocar na, na sua fórmula aí, no seu, opa, no seu caderno de questões para resolver, você vai colocar 2.500 dividido por 2 e você vai achar ali o número de 1.250 o quê? Quilômetros.
Mas veja que a questão ela não pede em quilômetros, então você tem que converter para centímetros. Você vai ali acrescentar 5 zeros, ou seja, 5 zeros. Você vai pegar isso aqui e vai acrescentar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu só, opa, deixa eu só cortar aqui. Pronto, olha aí. O que a gente acha é a letra D. Lembrando que isso aqui não existe mais, ó, quilômetro, agora vai ser centímetro, ou seja, letra D. A quarta questão, letra D de Deus, uma questãozinha de escala para a gente poder misturar aí geografia com matemática. Vamos para a quinta questão. A quinta questão ela vai falar, veja sempre o mapa, tá? Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento de energia solar é reduzida. Veja, radiação solar global, a média anual. Observe aqui embaixo, quanto mais é, claro, tá? A gente tem aqui o consumo de quilowatts por hora, veja aqui, quanto mais escuro a gente tem ali uma presença de menor. E a gente tem que explicar por que que acontece essa queda na produção de energia solar. A gente tem que saber que é a questão da letra C, nebulosidade atmosférica. Galera, o Brasil é um país que contém grande influência dos raios solares. E fica claro a resposta da questão se a gente analisar o mapa e os dados que contêm essas informações sobre a quantidade de energia produzida. Daí, é só você juntar o fator da incidência solar que nós vamos encontrar no Nordeste e comparar ali na região Norte. Lembrando que a região norte a gente vai ter a presença ali da grande floresta que vai gerar chuva para todo o Brasil. Então, a gente tem essa questão aí da nebulosidade, associando as massas de ar. Nós vamos ter aqui no norte, nessa parte aqui, a massa equatorial continental, a famosa MEC, tá? Vamos para a sexta questão. O gabarito, então, da quinta é a letra C. Vamos para a sexta questão. Sexta questão ela vai dizer o seguinte: brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. Claro, o Sudeste a gente vai ter aí as principais cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego, que vem, que viu o Marcelo chegar ao trabalho, nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias. Antes de 5 horas, acordo 4h30 da manhã, saio de casa 5, pego o trem 5h20, chego na central 6h50. Pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 horas e 10 minutos. Segundo o especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Bom, a pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Galera, a gente tem aqui as alternativas, essa questão é bem tranquila. Quando a gente fala de deslocamento forçado, estamos falando de refugiados, né, de exilados. Então, não é essa a questão. Hoje, mudança sazonal tem a ver com o tempo. Então, essa questão não fala nada de tempo, ela fala de uma rotina, de um cotidiano. Bom, você pode deixar essa letra B aqui em stand-by, né? Ah, migração interna, ele está migrando ali, tá. E o fluxo de retorno? Não é o fluxo de retorno, né? Essa questão do fluxo de retorno é quando as pessoas voltam para casa depois de terem saído de férias ou de qualquer outra situação, né? Em qualquer outra cidade. Então aí a gente só sobra a letra B e a letra D. Vamos entender ali por que não é a letra B de bola. A letra B é quando as pessoas saem de um lugar para morar em outro, dentro do mesmo país. Como se você saísse de sua cidade natal para morar em uma outra cidade. Mas quando a gente fala de letra B, é o ir e vir, é o movimento do pêndulo. Não o pêndulo de um relógio, né? Ele vai e volta. É quando as pessoas vão para o trabalho ou para as escolas, suas rotinas diárias, e voltam para casa, como se morasse em outra cidade.
mas estudasse em outro, precisa ir todos os dias de ônibus. Então, esse movimento pendular, vai e volta, vai e volta, vai e volta, é o que a questão está trazendo para a gente. Então, o nosso gabarito aí da sexta questão é a letra D, certo? O movimento pendular. Vamos para a sétima questão. Sétima questão é interessante, tá? Você pode até se assustar, né? Porque tem esses gráficos aqui, mas é tranquilo. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminações, em que a gente tem o texto 2 que fala sobre a proporção das pessoas abaixo da linha da pobreza por arranjo domiciliar, mulher sem cônjuge e com filho até 14 anos, mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos até 14 anos, mulher branca sem cônjuge com filhos até 14 anos. Aqui tem um gráfico para a gente poder analisar, para você poder analisar e entender. Bom, é importante que a gente saiba que no gráfico há de forma explícita e especificada de que as mulheres não casadas com filhos apresentam maior índice abaixo da linha da pobreza. Ainda mais, dentre essas mulheres, as negras e pardas e as brancas são atingidas de diferentes formas, certo? Então, o gabarito aí é justamente a letra A, quando falamos de raça ou gênero. Tudo bem aí? Uma aguinha aqui. Vamos seguindo, partir para o Enem 2022. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e soerguimento. Soerguimento ou levantar de atmosfera e da hidrosfera, controlados pelo calor do Sol. Produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. Ali do livro Para Entender a Terra, um livro muito utilizado aí na matéria de geologia. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico, na medida em que provoca a formação de... Bom, vamos entender aqui a letra A. Na letra A, galera, a gente tem o seguinte: solos vulcânicos, correto? Solos vulcânicos, as erupções vulcânicas podem expelir materiais como lava, cinzas e materiais piroclásticos, que ao se depositarem e solidificarem, formam solos ricos em minerais e nutrientes. Esses solos podem ter ocupação humana justamente por essa fertilidade. Mas veja ali que está falando das questões dentro da Terra. As dorsais oceânicas, né, são cadeias montanhosas submersas que se formam nas bordas de placas tectônicas divergentes. Divergente é o processo de separação, onde ocorre o afastamento do fundo do oceano. Essas dorsais oceânicas contribuem para a formação de novas crostas e expansão do oceano. Então, não está relacionado com a ocupação humana. Veja que a questão está falando da ocupação humana. Letra C, relevos escarpados. Galera, as forças tectônicas podem gerar movimentos verticais, sim, como o segmento de rochas, tá? Mas esses movimentos podem resultar na formação de escarpas que são declives, são íngremes e abruptos. Ou seja, você está indo ali no plano e do nada, você tem ali uma queda. Então, isso não está relacionado à ocupação humana. A gente tem ali a letra D, superfícies lateríticas. Na letra D, as condições climáticas e ações de agentes de intemperismo podem levar à formação de superfícies lateríticas, que são camadas de solo enriquecidas com óxido de ferro, que também não tem nada a ver com a nossa ocupação humana, não é certo? E também não está relacionado com formação dos movimentos internos, está relacionado com a pedologia, que é a ciência que estuda a formação dos solos. Os dobramentos modernos são relevos formados pela compressão de placas tectônicas. Apesar de ter esse nome, dobramento moderno, ele não é tão moderno assim, tá? Então, isso também não tem nada a ver com a ocupação humana. O que sobra aí é a letra A, solos vulcânicos. Aqui no Brasil temos os derrames basálticos. Derrame basáltico vai ter ali na região sul do Brasil e classificamente nós chamamos de Chernossol. Se a gente for na Rússia, vamos encontrar o mesmo som.
Todavia, o nome é Chernobyl. E também é um dos motivos da guerra da Rússia e da Ucrânia, visto que boa parte do terreno da Rússia ela vai ficar justamente congelada. E esses solos são solos muito férteis, tá? Vamos para a nona questão. A nona questão diz o seguinte, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nona questão. A Maria identifica, na voz de Thomas Burnett, uma ampla região potencial insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas novas instituições estatais. A gente vê ali o mapa, tá? Questão do petróleo, né? A alta densidade de variedade germoplástica, a brecha da crítica do novo mapa do Pentágono. As preocupações do governo estadunidense expressa no texto, no mapa, tem sido uma estratégia para... Galera, veja que a questão ela está trazendo hegemonias do século XXI, né? Então, entenda o seguinte, no século XXI a gente tem a hegemonia americana e a hegemonia chinesa. A China, ela vai surgir justamente com potencial econômico e político, buscando ativamente aumentar sua influência global, seja no campo tecnológico, seja no campo militar. Isso tem levado a um equilíbrio de poder entre os americanos e os chineses, em evolução e a competição geopolítica, especialmente com os Estados Unidos. À medida que essas buscas dominâncias em várias regiões, instituições internacionais, como é citado na questão, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, tem um papel central, embora muitas vezes existam críticas, né, a essa questão da hegemonia. Então, nós podemos aqui destacar a letra D, ampliação de influência econômica. Vamos aí para a décima questão. A décima questão fala o seguinte: dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. E há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Tem potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras, e ao mesmo tempo tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. A consequência de mudança tecnológica apresentada no texto, essa questão da inteligência artificial, nós podemos destacar aí o desemprego, né? O desemprego estrutural. O desemprego estrutural ela vai ser causada pela adoção de novas tecnologias e enchemos de desemprego estrutural e conjuntural. O estrutural tem a ver com a tecnologia. O conjuntural é gerado por crises econômicas, internas ou externas. Crises econômicas geralmente diminuem o consumo, as importações, a produção, e por consequência disso aumenta o emprego. Então, veja que a questão traz para a gente o desemprego estrutural, e a gente tem ali a proteção da economia nacional, valorização da cultura tradicional, diminuição da formação acadêmica, estagnação da manifestação artística, que não tem nada a ver, e sobra para a gente a letra E de esperança, que é a ampliação do desemprego estrutural. Então, veja a diferença. O desemprego estrutural tem a ver com tecnologia, o desemprego conjuntural vai ter a ver com crises. A décima primeira questão diz o seguinte: em 2023, perdão, 2003, teve início o programa de aquisição de alimentos e com ele várias mudanças na perspectiva dos mercados internacionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado na aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluídas aqui em categorias assentadas à reforma agrária. Trabalhadores rurais sem terras, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidade indígena.
A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores, em virtude da, galera, a gente tem ali a comercialização garantida, que foi uma ideia, né, do Pronaf, é que esses agricultores eles pudessem ter ali a certeza de que seu produto ia ser comercializado, tá? 12ª questão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo e a faca na mão. Lembra dessa questão? Está lá no primeiro slide. E para a gente não perder tempo aqui, ó, é a letra D, tá? Letra D, promover a produção alimentar. Essa questão ela estava lá no nosso primeiro slide, que eu dou as dicas para vocês. Essa questão estava lá no top 5 e ela está se repetindo aqui na lista de exercícios. Na 13ª questão diz o seguinte: na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que diz os doentes internos moribundos, a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte. O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiam seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam nas sombras, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes considera. Tempo algum para ser decifrado. No texto, há uma crítica no modo de ocupação do espaço amazônico, pautado ali na a gente tem aqui na contradição do desenvolvimento nacional e o respeito aos trabalhadores. Observe aqui, ó, chamando ali de hospício, de pessoas sem consolo, de devedores sem nome de uma sociedade, tá? Sempre à margem, sempre marginalizado. 13ª questão, letra E. É necessário você perceber também que aqui no texto dessa 13ª questão, o autor, né, o Fort Hardman, em seu livro O Trem Fantasma, ele vai chamar, né, vai mencionar os trabalhadores ao referir-se de doentes, de eternos moribundos, a vagante delírios febris. Então, isso tudo são os trabalhadores, né, que sofreram com doenças devido à sua precariedade na área de trabalho, ali na ferrovia Mamoré, perdão. Outro critica a forma como esses trabalhadores foram tratados, considerando de cobaias sem consultas. Nós estamos então justamente aí sobre a letra E. Essa 14ª questão, eu vou ampliar aqui um pouquinho para a gente identificar. Tá? A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata a. Bom, a gente vê aqui a vegetação, tem a evapotranspiração, que vai envolver ali a vegetação, a evaporação e a evaporação dos rios e dos lagos e a transpiração dos seres vivos, tá? A gente tem aqui, depois some essa vegetação e o que é que acaba caindo? A evapotranspiração. Depois você acaba criando mais casas e aí o que que acontece? Cai mais a evapotranspiração. Agora você tem uma situação mais urbanizada e você tem uma queda da evapotranspiração. Isso quer dizer, galera, que é o ciclo da água. Ciclo da água, o ciclo hidrológico, questão bem fácil, bem tranquila, só você analisar a evolução dessa paisagem, tá? 15ª questão, chegamos aí na metade. A interface clima e sociedade pode ser considerada termos de ajustamento, extensão e os modos como a sociedade funciona em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a média pela qual a sociedade é suscetível de sofrer por causa climática. José Ayoade, no seu livro Introdução à Climatologia para os Trópicos, considerando o tipo de clima, considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando, bom, galera, veja bem, no setor primário, voltando à questão do setor de economia, o setor primário que vai estar relacionado com atividades mais
agrícolas, mineração. Nesse caso, o texto da questão 15, ela traz justamente ali atividades agrícolas que necessitam do clima, que eles devem ficar de forma vulnerável, senão a sociedade fica à mercê das questões climáticas. A agricultura e a pecuária são atividades do setor primário e são muito dependentes da situação climática. Se chove muito, atrapalha, se chove pouco, também atrapalha. E é dependente dessas características pluviométricas, qual eu acabei de falar. Então, países que são agrícolas, agroexportador, que concentram sua economia no setor primário, sentem maiores problemas, porque ele vai concentrar sua atividade no setor primário. Então, a 15ª, nós temos aí como gabarito a letra A de amor. Vamos para a 16ª questão. 16ª questão, Disneylândia. As multinacionais japonesas, deixa eu tomar uma água aqui. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneyland. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual. Nas seguintes situações: letra A, acirramento do controle alfandegário. Letra B, ampliação de trocas econômicas e seletividade do fluxo populacional. Galera, a gente percebe aqui a seletividade, quando crianças iraquianas fugidas da guerra não conseguem um visto americano no consulado americano para entrar na Disneylândia. A gente já tem uma seletividade. Só com isso já é possível aí a gente matar a questão, tá? Então, todos os elementos apresentados nesse texto mostram que existe um fluxo comercial global e também o fluxo populacional. Entretanto, o fluxo populacional ele é retido, ele é controlado, não é para qualquer pessoa. Então, a gente tem aí como gabarito a letra B, ampliação das trocas econômicas e a seletividade dessas pessoas, seletividade populacional. Agora, na 17ª questão, é o seguinte: suponha que você seja consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa, ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatório de biocombustíveis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia. E aí, galera, vamos ver, vamos inventar a letra A. A gente vê aqui, ó, plana e com ventos constantes, né? Acabou. A gente vai buscar logo energia eólica. E a única que tem energia eólica é a letra E. A energia eólica, e também vai ser uma energia limpa. Lembrando que o grande problema dessa energia eólica é justamente o alto valor da instalação. Para o Enem, é necessário que você saiba aí a região do Brasil que mais produz energia limpa, energia eólica, e também os estados, né, que são líderes nessa produção, tá? Vamos lá, 18ª. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como um dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho e em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional na segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais.
Uma razão para o movimento migratório nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são, bom, busca de oportunidade de trabalho, lembrando que a gente quer saber, veja que são, respectivamente, agora para você não errar, tá? Veja aqui, ó, uma razão dos movimentos migratórios na política atual. Quer saber uma razão e uma política migratória. O que é que leva as pessoas a migrar? Né? É qualificação profissional? Será que isso realmente é o principal motivo das migrações do século XX? Desenvolvimento de pesquisa, expansão da fronteira agrícola? Aí ficaríamos na dúvida entre a letra A e a letra E. Mas, quando a gente vê a complementação, que é uma política de migração atual, nós temos o quê? O aumento de barreiras contra a imigração. Nós temos aqui na América do Norte, o próprio muro, nós temos lá na Europa, aquela barreira de diversos países xenofóbicos, impedindo a entrada de africanos. Então, nós temos aí como gabarito, em 18ª, a letra A. Letra A de amor. Vamos aí para a 19ª questão. A 19ª questão, do Enem 2011. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de base de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a capacidade de reparação, o ciclo de vida desse produto diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A postura consumista de nossa sociedade indica uma crescente produção de lixo. Veja que essa questão já está bem ambiental, principalmente nas áreas urbanas, o que é associado a modos incorretos de deposição. O que é que vai acontecer com esse modo incorreto de você guardar o lixo, né? A gente tem ali, ó, olha que questão linda, linda, linda. Provoca contaminação do solo do lençol freático, correto? Ocasionando, assim, graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, é necessário que você saiba que vivemos em uma sociedade de consumo localizada principalmente em cidades que são capazes de gerar grande quantidade de lixo. A diversidade de produtos elaborados, com a mais variada quantidade de matéria-prima, aliada ao processo constante de modernização de tecnologia, acaba implicando em sucessivas trocas. Por exemplo, disso é o iPhone, no tempo todo está criando novas versões. E quanto mais você compra o celular, mais a indústria entende que é necessário produzir celular. A letra B é falsa. O resíduo depositado em lixões não favorece a formação de cadeias de organismos decompositores. A letra C também é falsa, já que os lixões a céu aberto estão entre as formas mais poluentes de depósitos. A letra D ela também é falsa. Lixões a céu aberto não são típicos de área de resíduos tecnológicos. A letra E também é falsa. O lixo tecnológico, como as baterias, é muito tóxico e deve ser tratado de forma especial. Então, ficamos aqui na 19ª letra A, ok? Vigésimo, vigésima questão. Atualmente, o programa de melhoramento de uva utiliza método clássico de melhoramento, como seleção massa, seleção clonal e hibridações. Ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao programa de melhoramento no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo de seus 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitinicultura nacional, incluindo produtores de uva de mesa para exportação do semiárido nordestino, viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha, interessados em melhorar a qualidade do vinho artesanal que produzem. Para melhorar a produção nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo às, vamos lá, a letra D, aos elementos ambientais singulares, aos elementos dessa região, que no caso é o semiárido, né? Os produtores de uva ali do semiárido.
que é o que a questão está trazendo. Então, a 20ª é a letra D. Vamos aí para a 21ª questão. A categoria de refugiados carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre os países de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora, e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos nos países de origem e portar o status de refugiados no país receptor. A condição de transitoriedade de refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação da... Bom, galera, o texto ele destaca um programa de melhoramento. Opa, desculpa. O texto faz uma reflexão sobre o processo de integração desses refugiados. Lembrando que os refugiados eles vão trazer também consigo aí culturas e estilo de vida singular no seu local de destino e comenta as dificuldades que essas pessoas acabam encontrando nesse país receptor, nesse país que ele está vendo. Então, primeiro, a gente tem um desenraizamento da cultura, ele está saindo da sua cultura, do seu berço, do seu país de origem, e tem uma insegurança, tem insegurança ali do novo país onde ele está, certo? Que esses problemas vão estar justamente relacionados à transitoriedade. Então, nós temos aí a 21ª questão, letra E. Vamos para a 22ª, a expansão das cidades e formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico foi justamente descrito por... Bom, o crescimento urbano ele sempre vai estar vinculado ao desenvolvimento da atividade industrial e geração de emprego. Quanto maior as amenidades urbanas, ou seja, mora próximo do local de trabalho, próximo dos centros comerciais, maior será o custo das moradias. Basta você analisar isso aí na sua cidade. Desse modo, o crescimento urbano é marcado justamente pela expansão das áreas periféricas, porque morar no centro é caro. Então, nós temos aí o nosso gabarito, a letra B, o crescimento das áreas periféricas. Partindo ali para a 23ª questão. 23ª questão. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente as taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade local. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias, onde vai requerer maior atenção, melhorias, quando você fala de água, vai ser justamente ali na irrigação, né, galera? Para reduzir a demanda crescente por água no setor agrícola, é preciso contar com tecnologias que evitem desperdícios. Nós temos aí a irrigação por gotejamento, inúmeras práticas que vai justamente segurar essa água no sistema para poder evitar o desperdício, tá? A utilização desnecessária. 24ª questão, escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas, formadas em eras pré-cambrianas, ou por rochas metamórficas. São resistentes e estáveis, porém bastante desgastadas. Corresponde a 36% de áreas territoriais e divide-se em duas grandes porções, o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil, por concentrarem. Galera, se liga, os escudos antigos vai compor basicamente 40%, 37% do território brasileiro.
Trata-se de relevos antigos, bastante desgastados, formados por rochas resistentes e ricas em minerais metálicos. Sua formação remete aos processos endógenos antigos, endógenos processos internos da Terra, como terremotos, encontros de placas tectônicas, vulcanismo. As reservas de, as reservas de combustíveis fósseis encontradas em bacias sedimentares. Então, ali, nós temos a letra C, jazidas de minerais metálicos, nosso gabarito. Se você está na dúvida o que é material metálico, se tem um metálico, tem um não metálico. O metálico nós temos o ferro, o alumínio, manganês, magnésio, cobre, mercúrio, chumbo, urânio, ouro e prata. Os não metálicos nós temos o enxofre, areia, argila, cascalho, petróleo, carvão, tá? Água. Então, esses são os não metálicos, os metálicos e os não metálicos. Então, o nosso gabarito vai ser a letra C, jazidas e minerais metálicos. 25ª, estamos ali acabando. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje foi chamada de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder, desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Livro perfeito, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, marcada pela... Galera, bem fácil essa questão. Ele até dá uma dica para outros, né, quando ele fala que se especializa. Mas é o seguinte, o gabarito dessa questão é a letra C, a apropriação imperialista dos recursos territoriais. A nova DIT, que aconteceu logo após a Guerra Fria, vai dividir os países desenvolvidos como produtores de tecnologia e os subdesenvolvidos como países exportadores de matéria-prima. E alguns países e alguns produtos manufaturados mais simples, uma roupa, um casaco. O texto faz provocações nesse sentido, Eduardo Galeano, dizendo que a América Latina é especializada em perder desde o período colonial, ou seja, é especializada em sempre ficar atrás, sempre ser coadjuvante, nunca ser protagonista. A participação dessa região na DIT é marcada por essa relação assimétrica, uma relação diferente. É importante ressaltar que a América Latina não possui independência externa nos seus suprimentos de alimentos, o que também se associa ao histórico de produção de gêneros agrícolas. Então, nós temos aí como gabarito a letra C. 26ª questão, vamos lá. O conjunto representado pelo agronegócio. Opa, perdão, não é essa questão, estou me confundindo aqui. Aqui, toyotismo, vamos lá. O toyotismo, a partir dos anos de 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Uma crise de acumulação que vem do Fordismo. Você tem que também entender esse modelo de produção, toyotismo, Fordismo, Volvismo, beleza? Não pode para você saber. Incentivo do trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. A característica organizacional do modelo em questão, requerido no texto, foi uma crise bom, a adequação à produção de demanda. Nós temos aí a letra C. Essa questão ela vai pedir a característica do tortismo, que foi requerido na crise, que é a mecanização do trabalho, apesar de ser característica do modelo, não resolve a superprodução, já que a produção sob demanda resolve. Ou seja, eu vou fazer apenas o que o mercado consumidor necessita. O que o mercado consumidor necessita, eu vou ali providenciar. Tá bom? Seguindo a nossa aula de questões, o conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas nos territórios, como há uma elevação de formação de fluxos materiais e imateriais. A crescente articulação com as escalas que vão do local ao global
terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulamentação específica. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta à, galera, letra D, né? Projeção de escoamento produtivo. Veja que são as BRs, essas BRs se ligam com outras BRs que normalmente vão parar nos portos, tá? Veja aqui a BR-103 sempre cruzando do sul ao norte. Aqui a gente encontra uma que vai ligar ali ao nordeste. Então, sempre essa ideia de produção. E um destaque para essa região centro-oeste, que vai ser o celeiro agrícola. O texto vai falar justamente de instalações fixas, como rodovias ou ferrovias. Esses modais de transportes vão permitir o fluxo das mercadorias. Você pega onde produz e você joga ali para os portos. Vamos para a próxima. 28. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de... Bom, a gente vê ali, galera, o chifre da África. E a gente sabe que essa parte ela está se separando do continente africano. E esse processo de separação é o que chamamos de rifteamento da crosta terrestre. Letra B. 29ª, o Cântico da Terra, de Cora Coralina. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre... Vamos entender o que é que esse poema está falando aí para a gente. O cântico da terra, eu sou a terra, eu sou a vida, a ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua força, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tuas vestes, o pão de tua casa, em um dia bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Bom, então, o que é que Cora Coralina está querendo destacar? Vai ser justamente a ideia dos camponeses e uso da natureza. Quem cuida da terra são justamente esses camponeses, o quilombola, tá certo? Os indígenas. Mas nesse caso aqui, em questão, a gente não está tendo ali um manejo agroecológico. Muito cuidado, porque a letra D ela pode ali te induzir ao erro, tá? Quem são os grileiros, professor? Os grileiros ali que estão na letra A vai ser justamente pessoas do campo que se apropriam de maneira ilegal das terras. Já os meeiros são trabalhadores rurais que precisam alugar, aquela pessoa que aluga ali para você poder produzir terras, tá certo? É uma relação romântica que Coralina acaba trazendo para a gente. Questão 30, afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contínua do texto, a representação cartográfica da América foi marcada pela... Bom, galera, a gente sabe que o continente americano ele foi colonizado, e uma das formas de você mostrar poder, influência em determinado espaço é justamente na cartografia. Se você perceber, as projeções cartográficas elas vão estar justamente ali colocando a Europa no centro, o eurocentrismo. Então, nós podemos destacar aqui como gabarito a afirmação das formas de dominação. O uso da cartografia pelos colonizadores é uma forma de apagar o conhecimento dos nativos, certo? Então, é muito importante que a gente leve em consideração isso, esse controle, tá? Então, o gabarito letra C. E dessa forma aqui, galera, eu agradeço a sua participação nessas 30 questões. Que Jesus Cristo ele te abençoe, te dê conhecimento. No momento de sua prova, eu acredito em você, nós acreditamos em você. Você é capaz, você vai conseguir. E se não for dessa vez, você vai fazer por onde? Lembre-se que o sucesso é de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Estou aqui, conte comigo, que você precisar, e aguarda aí boas notícias. Valeu!